Graças e paz a todos. Boa noite. Gostaria de estar lendo em Mateus 3. Mateus 3, vou ler do 1 ao 3. Depois a gente vai para Mateus 4, 16, 17. Mateus 3, amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lá em Mateus 4:17, no 16, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu sou grato ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de compartilharmos a Tua Palavra. A Tua Palavra ela já é pronta, Senhor. Não precisa de homens para poder explicar nada. Já é auto-explica, é autoexplicativa. Mas o Senhor assim mesmo nos usa, nos preenchendo, nos endireitando, nos exortando, ensinando, instruindo, para que a gente continue firmado e arraigados nessa verdade. Então, nos ajude na nossa compreensão. Somos limitados, o nosso coração é limitado, a nossa mente é limitada. Então, nos ajude alargando, Senhor, a fronteira do nosso coração, para que a gente compreenda as Tuas verdades e possa praticá-las, não apenas ouvindo, mas sendo praticantes daquilo que aprendemos e ouvimos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quis só destacar aqui, né, uma palavra que tanto o nosso irmão João Batista como Jesus Cristo repetiram em sermões, né, que é o arrependimento, arrependei-vos, né? Essa palavra arrepender é a metanoia, né? No original ela é a metanoia. E o que isso nos traz? Nos traz um ensinamento no seguinte sentido. Nós muitas vezes escutamos, né, alguns sermões. Eu vou falar particularmente do meu início na caminhada cristã. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, né? E eu nunca tinha visto ninguém chegar em mim e falar assim, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Pelo contrário, as pessoas sempre traziam uma palavra, uma mensagem suave, não uma mensagem que de fato causasse um impacto em minha vida, que desse um estalo. Então, muitas vezes e eu vi muito isso, nós vamos para a fé sempre buscando algo, né? Às vezes é resolver um problema no casamento. Eu já ouvi um irmão uma vez falar para mim que ele começou a ir para a igreja para que no final do ano Deus abençoasse ele com um carro. Ele falou o nome do carro, né? Na época ele falou para mim. Então eu sempre vi pessoas buscando Jesus e indo para uma igreja sempre num momento de dificuldade. Normalmente é assim que funciona. É sempre num momento de luta, né? Dificuldade. A gente está passando um momento difícil, seja na área que for, seja na saúde, seja na vida financeira, na vida familiar, matrimonial, profissional. Ou alguém chega e fala, vai para a igreja, né? Vamos para a igreja, né? Deus vai te ajudar, vai resolver seu problema. Então, eu cresci num ambiente que sempre ensinou dessa forma. Só que quando a gente é neófito, que é um novo convertido, a gente caminha assim. Caminha nesse viés aí, né? Só que isso vai, ao longo do tempo, não vai sendo, de fato, uma verdade que a gente vai vivendo. Principalmente quando a gente começa a ter momentos de reflexão e leitura bíblica, a gente vai compreendendo uma outra situação. Porque a gente não vê em nenhum momento
essa questão, né, do chamado para a fé é de arrependimento. É o arrependimento. A gente precisa se arrepender da nossa vã maneira de viver, dos nossos pecados. E, de fato, enfrentar a nossa condição de vida, seja ela qual for, só que agora com uma outra forma, uma mudança, porque o arrependimento ele causa algumas mudanças em nós. Uma mudança mental. Não é só uma mudança física, como muitas vezes a gente... tô vendo um crente ali. Por quê? Porque às vezes está com o cabelo comprido, uma roupa, né, uma saia, uma roupa... E a gente detectava, olha, é um crente. Mas Jesus nos ensinou que a gente conhece a árvore pelos frutos. É os frutos que mostram, de fato, quem nós somos. É os frutos que saem da nossa vida. E o arrependimento, ele traz essa mudança na nossa mente, essa mudança, a metanoia, não só na mente, mas também no coração. Então, a gente passa a caminhar com uma mentalidade diferente. E qual que é essa mentalidade? A mentalidade do reino. A mentalidade de Cristo. Mente de Cristo. E essa mente de Cristo, a gente não consegue só sendo frequentadores de culto. Apenas vindo aqui em dias de culto e está tudo bem, está tudo certo. Não. Essa mentalidade, essa mudança na nossa mente, no nosso coração, né, parte também do meu empenho em quê? Em buscar essas verdades e implementar na minha vida aquilo que eu estou ouvindo, buscar aqui na palavra de Deus e praticar aquilo que eu estou ouvindo. Muitas vezes é desafiador porque nós vemos, né, de vidas totalmente não destruídas somente, mas voltadas a nós mesmos, vivendo de uma maneira totalmente desenfreada, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra, dos nossos gostos, vontades. E é desafiador, é difícil, porque nós estamos carregados de vícios, né? Carregados de maus hábitos, coisas que nós aprendemos, crescemos em lares totalmente disfuncionais, pais e mães que não são cristãos, não têm uma vida cristã. Até vai lá, eu acredito, eu creio, eu acredito sim, eu acredito, mas não vive uma vida. Então a gente vem crescendo nesse estilo de vida. Então quando a gente cai a ficha e somos alcançados, porque não é a minha escolha, não é estar aqui, não é porque eu quero. Cristo me dá essa oportunidade. E aí eu preciso o quê? Caminhar agora com essa mentalidade de Cristo. E o desafio está onde? É eu mesmo. Essa transformação que a palavra faz em mim, eu tenho que começar a praticar aquilo que está escrito aqui. Aqui eu praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando, arrependimento. Arrependimento é o quê? É a velha prática. Se eu estou mudando a mente, estou mudando o coração, vontade, desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu fazia, minhas práticas, essas práticas estão glorificando a Deus, ou estão envergonhando o Evangelho, estão crucificando Cristo novamente, porque é isso que acontece. Toda vez que nós pecamos, nós estamos crucificando novamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas reflexões nós não fazemos. Então nós precisamos se arrepender só uma vez? Não, nós precisamos arrepender todos os dias. A partir do momento que nós acordamos, nós precisamos, Senhor, me perdoe, pensamentos, vontades, desejos, está em nós, irmãos, é uma luta nossa. Então arrependimento, como ele falou, arrependei-vos, ele olhou para aqueles homens, para aquelas pessoas, falou, arrependei-vos. Não vem a minha mente só para buscar aquilo que eu posso te dar, porque eu posso. O Senhor pode dar tudo o que Ele quiser, mas Ele quer pessoas, mulheres, homens e mulheres arrependidos diante dEle. Então, arrependimento é uma atitude que a gente vai caminhar agora nessa metanoia, nessa mudança de mente, porque está próximo o reino dos céus. Imagina se Ele falou aquilo naquela época. E quando nós olhamos o acontecimento, né, a nossa caminhada diária, os acontecimentos que a gente vai observando, quando a gente lê Mateus capítulo 24, quando Jesus relata todos os acontecimentos, tudo aquilo que ele relatou e falou, Senhor, quando será o fim? Ele falou, não é o fim, mas é o princípio das dores. Quando você vê tudo isso acontecer,
Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pragas, pai matando filho, filho matando pai. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Nós já estamos vivendo os princípios das dores. Quando nós olhamos o acontecimento, tá? É porque é bíblico. Então, nosso arrependimento ele tem que ser diário, o tempo todo. A renúncia é o tempo todo. A mudança de mente é o tempo todo. O coração transformado é o tempo todo. Porque se eu deixo, irmãos, um dia que eu deixo sem meditar nas Escrituras é terrível. É catastrófico na vida de um cristão. Quem não tem essa disciplina de estar lendo, pelo menos meditando, nem que seja 10 minutos do seu dia, em um capítulo que seja, mas meditar, fazer reflexão, é catastrófico. É ladeira abaixo. É derrota, irmãos. É derrota. Eu já fiz teste. O Diocoriano compartilhou comigo que já fez esse teste. Uma vez que a gente se empenha. Por quê? Porque, igual eu falei, a mudança é diária. A transformação em nossas vidas é diária. Nós somos transformados dia a dia. Nós não caminhamos só por ouvir mensagens. Ah, estou ouvindo mensagem. Não. Isso são só nos ajuda. Mas a gente precisa ter esse arrependimento diário, cairmos de joelho diante do Senhor, reconhecer as nossas misérias, reconhecer a nossa pecaminosidade diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude a caminhar com o Senhor, a caminhar contigo diariamente, todo o tempo, para ter uma mente transformada, um coração transformado e regenerado. É uma mudança. Já viu aquele de lagarta a borboleta, a metamorfose? É isso que o Evangelho faz em nós. É transformação. A gente faz como quando né, a gente vê lá quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele, mas como eu pode isso? Como? Nicodemos, é isso aí. Nascer de novo. O arrependimento é isso, irmãos, é nascermos diariamente, todo dia. Todo dia nos arrependemos, caímos de joelhos diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, caminhar com Ele. Não tem outro caminho para nós, não tem outro jeito, não tem outra solução. Não vem a ajuda de outro lugar. A gente pode conversar com o irmão, vai ajudar? Vai. Um abraço, um aconselhamento. Mas a nossa maior ajuda só vem de Jesus Cristo. Então o arrependimento tem que ser diário, constante, todo o tempo. A mudança de mente, diária. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe agora, para que você possa ajudar aos outros. Então, quer dizer, é algo transformador nas nossas vidas. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele não teve um curso, não teve um preparatório para ele, não, foi imediato. Ele falou: Senhor, se hoje mesmo eu vou ressarcir 4 vezes mais a todos que eu enganei. É imediato. A nossa vida tem que ser assim, uma busca diária, irmãos. Tem que ser assim, um estalo e a gente mudar a nossa mente. Não tem outro caminho para nós. Nós que já chegamos onde nós já chegamos, conhecemos o que já conhecemos. Paulo falou que se a gente que a gente já tinha condições de ser mestres, mas ainda estamos lá no jardim de infância. Um monte de assunto. A gente, pelo conhecimento, pelo que a gente ouve nessa igreja, a gente já está caminhando. Você quer ver um exemplo? Quem foi naquele dia, naquele evento que a gente foi lá na Pastor César? Para mim, não me surpreendeu em nada. Não no sentido de não foi palavra, não me surpreendeu em nada. Nenhum pregador que subiu no púlpito me surpreendeu. Porque a gente já tem costume de ouvir verdades aqui. Não me surpreendeu em nada. Eu queria estar lá, eu queria ver o Paulo Júnior pregando, que eu nunca tinha visto. Tudo certo. Mas não fiquei surpreendido, porque a gente já é bem ensinado, instruído aqui. Então a gente precisa nos arrependermos, cairmos de joelho e falar: Senhor, me ajude. Se eu ainda não estou tendo a mente transformada, o coração transformado e regenerado, para que eu possa, de fato, me arrepender mesmo. Arrepender. A gente precisa se arrepender. Jesus nos ama? Ama. Mas Ele quer que a gente se arrependa. Ponto final. Que a gente vai caminhar pautado nas Escrituras, vivendo numa novidade de vida,
com a mente transformada, um coração transformado e regenerado pela verdade do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.